Muito bem, estamos aqui com mais um bloco do seu boletim de esporte da Terceira Via TV, segundo bloco de hoje, com as presenças do Fernando Antônio e do Magno Prisco, não é? Aliás, ambos receberam convites para comparecer aos programas que foram gravados lá no Boulevard Shopping, lá no nosso stand lá, com a presença do Pérez Ribeiro, com a presença do presidente do Botafogo. Está até no YouTube aí, acho o Pérez Ribeiro entregando já o seu livro, né, sobre Didi, o presidente dizendo que estranhava porque na loja do Botafogo não encontra esse livro, faz questão de ter o Pérez lá, de receber, e ficou emocionado, mas os dois aqui não puderam comparecer por motivos, evidentemente, de força maior. Mas nós vamos falar sobre... Primeiro, tem dois assuntos aí, inerente à seleção brasileira. Depois nós falamos das coisas do futebol daqui, porque o Pérez tem uma ideia sobre os clubes locais. O Pérez sempre defendeu a união, defendeu a criação, a construção de um estádio municipal e tem dúvidas quanto à manutenção lá do estádio, da novo CT do Americano. E o Fernando acha que o Americano vai ter condições de manter lá o CT e tudo mais, usando de outros recursos, artifícios e tal. Bom, esta semana a primeira foi a convocação tardia do Ricardo, do atacante do Santos, não é verdade? Que é artilheiro do Campeonato Brasileiro para a seleção brasileira, e disseram que o Roberto Firmino teve uma contusão e teria sido afastado. Eu não vi jogo nenhum no campeonato que ele disputa lá no exterior ele se machucar seriamente. Mas, de qualquer maneira, havia uma cobrança muito grande, inclusive do povo, da crônica esportiva, sobre a convocação de dois jogadores daqui. Um, o Alexandre Pato, e o outro, o Ricardo Oliveira. Ontem saiu a convocação do Ricardo Oliveira, jogador de mais de 30 anos. Como é que vocês veem aí, meu caro, primeiro Magno Prisco, como é que você vê essa convocação do Ricardo Oliveira? Mais uma vez, obrigado pelo convite e ter no prazer estar ao seu lado, Fernando Antônio, amigo de longas datas. Tem duas situações, a longo prazo ou o momento. O momento é a convocação, tanto do Ricardo Oliveira, né, que hoje é o artilheiro, um excelente atleta, e hoje ele tem condição de jogar na seleção brasileira. E o Pato, por incrível que pareça, vive, acho que, o melhor momento dele. Tem jogado muito bem. Todos os dois, na minha opinião, jogam muito mais que Firmino. Até o Pato, que oscila muito nas suas atuações, mas tem vivido um momento feliz, tem feito gols importantes, um jogador altamente habilidoso. Se o Pato mantiver essa ascensão dele, certamente vai ser convocado em futuras convocações, na minha opinião, porque é um belíssimo jogador. E o Ricardo, para resolver a situação no momento, com contusão ou sem contusão, muito mais jogador que Firmino. Isso não é nem nome de jogador, isso é nome de vereador de interior. Fernando Antônio Petrucci, e aí? Boa tarde a você, boa tarde ao nosso Magno Prisco, amigo da velha guarda, boa tarde ao telespectador. Nós já havíamos revelado no canal da Terceira Via que na convocação anterior, o Dunga convocou 3 goleiros em atividade no Brasil, um do Rio de Janeiro, o Jefferson do Botafogo, o Alisson do Internacional, o Marcelo Groy do Grêmio, convocou apenas um zagueiro, o Gil do Corinthians, o sinal campista, e os meias do Corinthians e Santos. Não havia convocado nenhum atacante. Elias, não é? Elias, o Fábio Augusto. Também do Corinthians também. Renato, né? Renato Augusto. Renato Augusto, perdão. Meias que jogam no futebol paulista. Uhum. E não havia convocado nenhum atacante. E agora ele convoca, como disse o Maguinho, o atacante do Santos, que no momento Ricardo Oliveira é o que está em melhor fase no futebol brasileiro. O critério de você convocar um jogador com uma certa idade para uma competição futura é ruim, porque quando você prepara uma seleção brasileira, você foca, sobretudo, uma Copa América, uma eliminatória e uma Copa do Mundo. Você tem que dar condição ao atleta de, quando chegar na Copa do Mundo, ele
está bem preparado, inclusive aumentando ou mantendo o mesmo ritmo de competições anteriores. Convocar, às vezes, um atleta que vive um grande momento, mas que não pode ser útil numa Copa do Mundo, é tirar a vez daquele atleta promissor que pode, de repente, dar mais vantagem à nossa seleção. Nós temos que analisar que esse é o melhor objetivo e a melhor fórmula, porque os grandes jogadores brasileiros, como o Didi, como o Pelé, com exceção apenas do Garrincha, eles explodiram com 18, 20 anos. O Garrincha um pouco mais velho, porque também não chegou tão novo ao Botafogo. E por aí vai, essa é a melhor maneira. Quando se convoca o Kaká, aí eu pergunto, ele vai estar em condições de disputar a próxima Copa? Existem situações que precisam ser melhor analisadas. E se o Dunga tem hoje uma equipe de 15 observadores, o que não existia antigamente, ele não pode falhar nas convocações para o formato da nossa seleção brasileira. Luiz, só um minutinho, desculpa. Pois não. Só para concluir não para... Mas, Fernando, nós corremos um risco, nós temos que pensar no momento nas eliminatórias. Porque o futebol sul-americano evoluiu muito, o nosso enfraqueceu. Hoje, se esse ano fosse disputado a eliminatória, na minha opinião, o Ricardo Oliveira seria o titular. Aí pensar depois na Copa. Primeiro, acho que o grande passo é a gente estar dentro da Copa. Porque porque ainda faltam 3 anos para a Copa. Então, mas a garantia de que a gente vai passar com facilidade na eliminatória, entendeu, Fernando? É complicado, porque o futebol está muito... Mas nós temos que pensar no formato de trabalho de outras seleções, como nós tivemos o exemplo da Copa do Mundo no Brasil, em que a Alemanha levou 4 anos mantendo uma mesma base. Isso. Seleções como da França, Itália, trabalham da mesma forma, porque às vezes também o próprio trabalho do treinador pode ser temporário. Tem muita gente... Ele pode não ficar. Muita gente... Então é importante que se forme. Eu entendi o que você falou e você está certo. Mas é importante que se forme uma base, porque quando chega uma Copa você não pode fazer as experiências que nós fizemos e vimos o fiasco que foi. Esse fiasco, por exemplo, vocês atribuem, em parte, a não participação do Brasil nas eliminatórias, porque era o país sede, e também por ter sido campeão da Copa das Confederações, que o Brasil, a próxima, o Brasil não vai disputar? Iludiu sim. A fazer uma comparação, não tem os Jogos Pan-Americanos? Tem. As grandes potências não participam do Pan-Americano. Inclusive é o time reserva, a equipe reserva dos Estados Unidos. Aí o Brasil tem uma colocação até considerável boa, mas nas Olimpíadas é diferente, vem a força máxima, como é na Copa das Confederações. Sim. Muitos países, muitas potências não participaram. Então o Brasil deu a não participação das grandes potências na Copa das Confederações e o Brasil não ter, por ser ter sido país anfitrião, não ter participado das eliminatórias, aí não tinha um corpo, um time base. Na minha opinião. Sim. Atrapalhar essas duas competições, uma que o Brasil participou e outra que não participou, atrapalharam muito para você organizar melhor a equipe e mostrar o Brasil passar por mais dificuldades antes de participar da Copa do Mundo. Você também pensa assim, Fernando? Associado a isso, eu digo o seguinte: o governo brasileiro comercializou a Copa em benefício próprio. Não fez com que a Copa fosse encarada, digamos assim, à vera pela nossa seleção. Houve uma comercialização de praças esportivas que atenderam ao formato da Copa do Mundo, com a construção de estádios em locais que hoje não tem nenhuma serventia, ao contrário, virou um elefante branco. O trabalho da nossa seleção brasileira foi um trabalho, digamos assim, feito de uma maneira improvisada. Se treinava um dia em apenas um período, no outro nem treinamento havia. Tiraram uma sala que poderia servir como concentração, com ela sendo ampliada para que o Neymar pudesse receber a Bruna Marquezine. Fizeram uma seleção em que houve muito mais turismo do que trabalho. Enquanto a seleção da Alemanha apenas teve uma folga durante toda a Copa do Mundo,
em que eles não saíram da Bahia, foram conhecer o litoral baiano. A nossa seleção teve 11 folgas. Isso é um absurdo. Daqui a pouco nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa de hoje. É rapidinho, a gente volta. É Pai Bola.